Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos dar início a mais um estudo evangélico doutrinário das terças-feiras e o fazemos, sempre repetimos a exaustão, com muito gosto, com muita alegria, com muita satisfação e vamos fazer inicialmente a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos hoje estudar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11. O capítulo 16 é a famosa afirmação, trata-se da famosa afirmação de Jesus, tratada pelos evangelistas Lucas e Marcos e Mateus, que, como nós sabemos, formam os chamados evangélicos sinóticos, né? E nós vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte, segundo as anotações de Lucas: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E para comentário desse item evangélico, Kardec trouxe uma mensagem aqui no item 11, em que ele trata do emprego da riqueza. E essa mensagem foi proferida pelo espírito de Cheverus, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. E nós vamos aqui fazer a leitura. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em vossa lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal? Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem humilhar.
Rico, dá do que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te. E vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a riqueza do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Bem, meus irmãos, página belíssima, né? Que comenta aqui o nosso tema da noite. E nós gostaríamos inicialmente de... desculpem. Além, conjugado com essa belíssima lição do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos uma interessante questão que Kardec indaga, aos Espíritos da Verdade, o seguinte, questão 267 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto estiver encarnado? O espírito pode escolher suas provas já estando aqui na Terra? Vejam a resposta. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como o espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Uma outra pergunta dentro dessa questão 267. Não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Bom, meus irmãos, nós temos aqui matéria para falar um século de estudos, né? E nós, inicialmente, relembramos aqui essa bela lição do espírito de Cheverus, né? Proferida lá na cidade de Bordeaux, que nós lemos aqui no Evangelho, em que ele faz alguns questionamentos para a criatura humana para a qual ele se dirige, né? E para os espíritos, evidentemente, que estão naquele período ainda em que eles se encontram, embora no mundo espiritual, mas ainda muito presos às questões da matéria relacionada à vida ou às vidas que há pouco deixaram, né? Então, o nosso irmão maior, ele faz uma verdadeira conclamação, né? Dizendo nos chamando, em verdade, a uma constatação, primeiro repetindo os ensinos de Jesus, que não é possível nós servirmos a dois senhores, né? E nós temos que guardar isso bem na nossa lembrança, especialmente nós que ainda somos dominados demais pela cobiça, pela posse do ouro. Ouro representando as conquistas de ordem material, que todos nós desejamos em maior ou menor número aqui na Terra, mas muitos desejam com grande paixão, né? E aí ele faz aqui algumas referências que eu achei assim, muito interessantes, né? Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros. As ficções e
narrativas que encontramos em livros e em filmes, dizendo de criaturas que venderam a alma para poder obterem poder e riqueza aqui na Terra, e venderam a alma para o demônio, representando aí os maus espíritos. Muito embora essas narrativas sejam ficções, mas se nós formos verificar bem, meus irmãos, essas narrativas trazem alguma coisa de verdade dentro do seu conteúdo, ainda que um conteúdo simbólico. Quantos e quantos de nós não entregaríamos as nossas vidas ao sacrifício, ao trabalho incansável, à dedicação exclusiva ao ganho de bens, sacrificando tantos e tantos valores e criaturas que muitas vezes até nós amamos em troca dessa peleja para obtermos as riquezas e as amealharmos em torno de nós, né? Quantas e quantas criaturas não se privam da liberdade para obterem riquezas mal obtidas? Como estamos vivendo isso nos dias de hoje, de irmãos que parecem ficar enlouquecidos pela posse das riquezas ou pela posse do poder e fazem qualquer coisa para poder obtê-las ou obtê-los e não se pejam, em hipótese alguma, em arriscar a sua própria liberdade para conquistar o luxo ou a ostentação que não conseguiriam obter numa vida de trabalho, e aí buscam pelos caminhos tortuosos do crime a obtenção desses bens. Quantos e quantos irmãos já têm uma vida tranquila, uma vida confortável, mas ficam enlouquecidos em ver outros irmãos que se situam numa condição de grandiosidade material e desejam ser como eles? Como diz aqui o evangelista Lucas, vendendo a alma para possuir esses tesouros. Continua o nosso irmão dizendo assim, nos ensinando assim: se pois sentis a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Ou seja, abre o olho. Se você está sentindo que você está sendo oprimido por esse desejo incontrolável, né, pelas coisas materiais, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Não permita que essas coisas te subjuguem, diz aqui o nosso irmão para a humanidade. E ele continua: porquanto Deus, justo e severo, vos dirá, abre aspas, que fizestes ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E aí, meus irmãos, nós temos que compreender que, como espíritas, nós estamos submetidos à lei de causa e de efeito. Tudo que nós fizermos aqui nessa vida, nós seremos herdeiros necessários das boas e das más atitudes. Essa constatação que os espíritas repetem à exaustão precisa de fato sair do terreno das convicções que nós já temos e passar para o terreno do sentimento, porque é o sentimento que transforma as nossas atitudes e não apenas as convicções. Crer, até o demônio crê e respeita, teme e treme quando ouve falar o nome de Deus, e ele continua sendo o demônio. Nós também já cremos em várias situações e coisas que nós precisamos fazer, atitudes que nós precisamos tomar, mas até que isso passe para o campo dos nossos sentimentos, ocorre aí um tempo, uma distância, e muitas vezes esse tempo e essa distância são percorridos com sofrimentos, com muita dor. Nós temos no Evangelho, né, no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, que é considerado os livros canônicos ou evangelhos canônicos, né? Nós temos 3 tipos de evangelhos que a teologia acabou intitulando como evangelhos canônicos,
e os evangelhos sinóticos, que são de Mateus, de Marcos, também de Lucas. O evangelho canônico ele foi muito adotado no concílio de Nicéia, né? E tem também os chamados evangelhos apócrifos, que foi condenado pela própria Igreja Católica, porque ele apresenta a vida de Jesus como se o Cristo tivesse atitudes que não fossem próprias da grandeza espiritual do nosso Senhor, fossem próprias de criaturas mais comuns, né? Então, esse evangelho felizmente, não foi utilizado e, graças a Deus, a humanidade, do ponto de vista dos estudos teológicos, né, passaram a observar os evangelistas João, Mateus, Lucas, Marcos, né, através dos dois evangelhos aqui citados. Mas nós temos no evangelista Lucas, por exemplo, a citação de duas figuras do evangelho muito emblemáticas no que diz respeito a essa questão aí da convivência dos bens materiais e, ao mesmo tempo, a capacidade de amarem a Deus e amarem ao próximo. A capacidade do desprendimento, a atenção a esse chamamento aqui que o Espírito de Cheverus se refere. Meu amigo, cuidado, seus bens te dominam, atenção, não permitam que eles te dominem a ponto de te transformarem num escravo absoluto desses bens, né? Muitas pessoas que não creem, especialmente que não creem na reencarnação, riem desse chamamento, acham graça desse chamamento, só que se esquecem de que os anos vão passar e que já vão chegar aos 60 anos como eu, vão chegar aos 70 e pertinho de conhecerem o fenômeno da morte, começa então a conjecturar das oportunidades que perderam. E aí então, voltando aqui ao tema, nós lembramos duas figuras. Uma foi Zaqueu, o publicano, aquela mesma criatura que estava num sicômoro, né, numa figueira brava, porque era de baixa estatura, era um cobrador de impostos riquíssimos, um agiota, e viu Jesus passar e se encantou com a figura do mestre, convidou para ir à sua casa, e na presença do mestre se transformou, relembrou dos seus compromissos aqui na terra. A presença de Jesus fez com que ele relembrasse, porque ele já era bom. Precisava da presença do mestre para que ele tivesse desperto todas as suas virtudes e desejos de se transformar numa criatura absolutamente identificada com o ideário de Jesus aqui na terra. E distribuiu seus bens, e indenizou quem eventualmente ele tivesse prejudicado, e renunciou à sua herança para os seus filhos e para a pobreza. E foi trabalhar para se manter, porque era muito culto, sabia muitas línguas, e quando não tinha serviço, carregava água ou fazia concerto nas casas dos romanos bem aquinhoados. E aproveitando o tempo livre, ele não parou de trabalhar para viver uma vida contemplativa. Nos conta Leon Tolstói num livro lindo chamado recebido pela nossa irmã Ivone Pereira, né, chamado Ressurreição e Vida. E ele foi trabalhar para poder ter tempo livre, porque a riqueza, meus irmãos, ela escraviza, ela necessita de administração, e essa administração nos rouba o tempo que nós precisamos para o enriquecimento do nosso espírito. Por isso que é muito difícil as pessoas conseguirem compatibilizar muita riqueza com o tempo destinado ao enriquecimento do espírito. Não estou dizendo que isso é impossível, mas é difícil a beça, né? E Zaqueu, então, foi trabalhar, e no tempo livre foi, então, seguir o Cristo, e depois seguir os seus discípulos, e se transformou num divulgador do Evangelho. No dia em que ele encontra Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso lhe convoca para